Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui a resolver as atividades da quarta semana do PET volume 3 do terceiro ano do ensino médio. Nesse vídeo, nós vamos resolver a questão número 3 da página 28, que trata das posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Bora lá? Bom, gente, a questão número 3 ela diz assim: verifique a posição relativa entre a circunferência de equação x menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9 e cada um dos seguintes pontos. O ponto A de coordenadas 5, 3, o ponto B de coordenadas menos 1 e 5 e o ponto C de coordenadas 0 e 5. Gente, as posições relativas entre um ponto e uma circunferência são as seguintes. Vamos colocar aqui inicialmente uma circunferência lambda de centro K e raio R. Eu estou chamando o centro aqui de K para não confundir com esse ponto C que foi dado para a gente resolver aqui na questão. Bom, gente, as possíveis posições relativas entre o ponto e essa circunferência são o seguinte. O ponto P ele pode estar na região interior aqui da circunferência. Repare que a distância do centro até esse ponto P é menor que o tamanho do raio. Quando isso ocorre, nós vamos falar que esse ponto P ele é interior à circunferência. Mas pode ser também que o ponto P esteja sobre a circunferência. Nesse caso, a distância do centro até esse ponto P ficou exatamente igual ao raio. Então, nós vamos falar que esse ponto ele pertence à circunferência. E, finalmente, o ponto P ele pode estar na região exterior à circunferência. Então, veja que a distância do centro até o ponto P agora ficou maior que o tamanho do raio. Então, nós vamos falar que esse ponto P ele é exterior à circunferência. Então, repare, para a gente calcular, verificar a posição relativa entre um ponto e uma circunferência, nós precisamos do centro e do raio dessa circunferência. Assim, nós vamos pegar a nossa circunferência do problema, que foi x menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9, e nós precisamos determinar aqui o centro e o raio. Para isso, nós vamos comparar com a fórmula da equação reduzida, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, onde a e b são as coordenadas do centro e r aqui é o raio. Então, comparando termo a termo, veja bem, eu tenho aqui menos a igual a menos 4. Multiplicando isso aqui por menos 1, nós vamos ter que o a igual a 4. Da mesma forma aqui, menos b igual a menos 2. Multiplicando por menos 1, nós vamos ter que o b é 2. Assim, as coordenadas desse centro serão 4 e 2. Então, esse K, que é o centro da circunferência, vai ter coordenadas 4 e 2. Mas eu ainda preciso do raio. Para pegar o raio, basta pegar essa parte que está após a igualdade aqui e comparar termo a termo também. Veja que eu vou ter aqui que R2 é igual a 9. Portanto, o raio dessa circunferência vale 3. Então, eu já tenho as coordenadas do centro e também tenho o raio. Agora, eu preciso calcular a distância do centro a cada um dos pontos que o problema pediu. Vamos começar aqui pelo ponto A. Bom, para calcular isso aqui, eu preciso fazer o quê? Calcular a distância desse ponto A até o centro da circunferência, que vai ser raiz quadrada do x desse ponto menos o x desse ponto ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4 menos 5 ao quadrado, mais agora o y desse ponto menos o y desse aqui, também ao quadrado. Bom, 4 menos 5, pessoal, vai dar menos 1. E menos 1 ao quadrado aqui vai dar mais 1. 2 menos 3 também deu menos 1 ao quadrado, vai dar 1. 1 mais 1 dá 2, então isso aqui vai ficar raiz de 2. E veja que a raiz de 2, pessoal, ela é menor do que 3. Assim, a distância desse ponto A até o centro da circunferência ficou menor que o tamanho do raio. Se ficou menor que o tamanho do raio, então esse ponto A ele é interior à circunferência. Agora nós vamos para o ponto B, que tem coordenadas menos 1 e 5. Vamos calcular a distância desse ponto B até o centro da circunferência, que é K. Então, vai ser raiz quadrada do x desse ponto menos o x desse ponto ao quadrado. Então, vai ficar 4 menos 1, vai ficar 4 mais 1 ao quadrado, mais o y desse ponto menos o y desse aqui, também ao quadrado. 4 mais 1 dá 5 ao quadrado, 25. 2 menos 5 aqui vai ficar menos 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, então aqui vai ser raiz de 34. Veja, gente, que a raiz de 34 ela é maior do que 3, ou seja, maior que o tamanho do raio. Se a distância de um ponto até o centro ficar maior que o raio, então esse ponto ele é exterior à circunferência. Portanto, o ponto B é exterior à nossa circunferência. Agora nós vamos para o ponto C, que tem coordenadas 0 e 5, e nós vamos calcular a distância de C até o centro K da circunferência. Então, vai ser raiz quadrada de x daqui menos o x daqui ao quadrado. Então, 4 menos 0 ao quadrado, mais o y daqui menos o y daqui, também ao quadrado.
4 menos 0 dá 4 ao quadrado aqui, 16. 2 menos 5 aqui, menos 3 ao quadrado dá 9. 16, pessoal, mais 9, isso aqui então vai ser raiz de 25. E a raiz de 25 é 5, que também é maior que 3. Bom, se a distância do centro até o ponto for maior do que o tamanho do raio, então esse ponto é exterior. Gente, eu vou acrescentar mais um ponto aqui, veja que não tem aí no material do PET, mas eu estou acrescentando mais um para a gente ver a outra condição. Então, olhe bem, eu quero calcular agora a distância de D até K. Vai ser a raiz quadrada do x desse ponto menos o x desse ponto ao quadrado. Então, vai ficar 4 menos 4 ao quadrado, mais o y desse ponto menos o y desse ponto, e isso também é ao quadrado. 4 menos 4 dá 0 ao quadrado, 0. 2 menos 5 menos 3 ao quadrado, 9. 0 mais 9 aqui vai dar 9, então nós vamos ter raiz de 9, que é 3. Então veja que a distância desse ponto D até o centro deu 3, que é a mesma medida do raio. Se a distância do ponto até o centro fica exatamente igual ao raio, é porque esse ponto então pertence à circunferência. Show de bola, muito tranquilo, né, gente? Bom, pessoal, mas tem um método que nós vamos chamar aqui de método prático para a gente resolver isso também. Veja que eu estou considerando aqui os mesmos 4 pontos e eu quero verificar a posição relativa entre esses pontos e essa circunferência. Um método prático, pessoal, consiste no seguinte: você vai pegar a equação reduzida da circunferência e um ponto P qualquer, que nesse caso aqui foram os pontos que ele deu. E eu quero verificar qual que é a posição relativa desse ponto em relação à circunferência. Então, basta pegar as coordenadas desse ponto, que são xp e yp, e substituir aqui no x e no y, respectivamente. Então, no lugar do x eu coloco xp e no lugar do y eu vou colocar yp. Assim, aqui nós vamos ter xp menos a ao quadrado mais yp menos b ao quadrado. E aí nós vamos pegar esse r ao quadrado aqui, nós vamos passar para o primeiro membro, vai ficar menos r ao quadrado. Se esse resultado aqui, pessoal, ficar igual a 0, significa então que esse ponto P pertence à circunferência. Mas pode acontecer dele ser menor que 0, ou seja, ser negativo, ou que ele seja maior que 0, aí ele vai ser positivo. Se ele for negativo, significa que vai dar interior. Se o resultado aqui der um número positivo, é porque esse ponto é exterior. Então vamos lá, eu vou pegar a nossa equação da circunferência e colocar aqui, e aí eu vou substituir as coordenadas desse ponto aqui, de cada um desses pontos, aqui na equação reduzida da circunferência. Então aqui, para o ponto A, no lugar do x eu coloco 5 e no lugar do y eu vou colocar 3. Assim aqui vai ficar 5 menos 4 ao quadrado. Agora mais, meu y aqui é 3, então vai ficar 3 menos 2 ao quadrado. E vou pegar esse 9 e passar para lá, então menos 9. 5 menos 4 vai dar 1 ao quadrado é 1. 3 menos 2 é 1, também ao quadrado dá 1. Portanto, 1 mais 1 vai dar 2 menos 9. Veja que o resultado deu menos 7, que é um número que é um número negativo. Se o resultado deu negativo, significa que esse ponto A ele é interior a essa circunferência. Agora nós vamos para o ponto B. A mesma coisa, eu vou substituir aqui as coordenadas de B aqui na equação reduzida. Então, no lugar do x agora eu coloco menos 1 e no lugar do y eu escrevo 5. Então, aqui vai ficar o menos 1 menos 4 ao quadrado, mais o y que é 5 menos 2 ao quadrado. E eu vou pegar o 9 e passar para cá, então menos 9. Bom, menos 1 menos 4 vai ficar menos 5 ao quadrado, 25. 5 menos 2 dá 3, ao quadrado 9. Veja que 9 menos 9 cancela, então vai sobrar 25. E veja que 25 é um número positivo. Se o resultado deu um número positivo, significa que esse ponto B ele é exterior à circunferência. Agora nós vamos para o ponto C. O ponto C tem coordenadas 0, 5 e nós vamos substituir aqui. Então vamos lá. Vai ficar 0 menos 4 ao quadrado, mais 5 menos 2 ao quadrado. Vou pegar o 9 e passar para cá, então menos 9. 0 menos 4 dá menos 4 ao quadrado, 16. 5 menos 2 aqui vai dar 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9 cancela, vai sobrar então 16. 16 é um número positivo. Se o resultado deu positivo, significa que esse ponto ele é exterior. Então o ponto C realmente é exterior à circunferência. E finalmente esse ponto D que eu acrescentei aí, da mesma forma, eu vou substituir as coordenadas aqui que são 4 e 5 na equação de nossa circunferência. Então vai ficar assim, 4 menos 4 ao quadrado, mais 5 agora menos 2 ao quadrado, passando 9 para lá, então menos 9. E aí, 4 menos 4 dá 0 ao quadrado, 0.
5 menos 2, 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0 mais 0, então o resultado aqui deu 0. Se esse resultado deu 0, pessoal, significa então que esse ponto D realmente pertence à circunferência. Então vocês viram aí duas formas de se resolver a posição relativa entre a circunferência. Escolha a que você achar que é mais prática, que é mais fácil para você, beleza? Show de bola, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!